Sabe o que a gente tá vivendo no final do dia? Em vez de liberdade criativa, o que sobra é uma exaustão. Esse é um sintoma de algo muito mais profundo que a gente perdeu no meio desse caminho, que foi a criatividade. No fundo, que você quer criar de verdade. Mas ninguém nunca te ensinou isso. Que criatividade é diferente de fantasia. Você tá sempre tão ocupado, executando ideias e esqueceu de ouvir a sua própria voz. Hoje a gente vai desmontar esse paradoxo e entender por que a tecnologia que deveria nos libertar está nos prendendo. E o mais importante, como você retoma a sua criatividade de verdade nos tempos de algoritmo, de IA e muito ruído emocional por conta disso tudo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fala Ciência. Esse canal foi feito para você que quer alta performance com saúde mental. Se você ainda não segue esse canal, se inscreve, deixa seu like no Spotify, segue o podcast e coloca 5 estrelinhas lá. Você é aquela pessoa ocupadíssima que acorda cedo, dorme tarde, vive respondendo mensagens, participando de reuniões, procurando otimizar os seus processos, seu calendário. Parece aquele Tetris de compromissos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. No final do dia, você fica em paz? Tem certeza que está construindo a vida, o futuro que você quer? Ou você, no fundo, sabe que essa é a vida que a sociedade vendeu para você? As empresas estão experimentando hoje o gosto amargo de investir bilhões em tecnologia e inteligência artificial, em automações e vivendo o paradoxo da eficiência. Me fala aqui nos comentários se a sua rotina é assim. Você liga seu computador, abre 5 sistemas diferentes, 3 ou 5 sistemas para concluir um único processo. Se você tá sempre com pelo menos 6 abas abertas, respondendo WhatsApp, atendendo ligações, atendendo pessoas que chegam na sua mesa para falar. E se você tá vendo também, ou se você é um desses gestores que está confuso com os números, comparando os dashboards, sem entender o contexto humano por trás daqueles números. Sabe o que a gente tá vivendo no final do dia? Em vez de liberdade criativa, o que sobra é uma exaustão. Esse é um sintoma de algo muito mais profundo que a gente perdeu no meio desse caminho, que foi a criatividade. Esse final de semana eu estive refletindo em algumas incoerências da minha vida. Tava bastante incomodada com algumas coisas que eu acho que ainda preciso melhorar muito. E eu tenho certeza que você vai se identificar com isso também. No fundo, que você quer criar de verdade. Mas ninguém nunca te ensinou isso. Que criatividade é diferente de fantasia. Seu cérebro tá tão saturado de estímulos que você não consegue nem pensar direito. Você tá sempre tão ocupado, executando ideias e esqueceu de ouvir a sua própria voz. Assim como eu estava. A maioria das pessoas não falha por falta de disciplina. Falha porque construiu uma vida que não é sua. Nesse episódio, a gente vai mudar a forma como você pensa sobre produtividade, criatividade e performance. Primeiro, a gente vai entender como criatividade foi sendo roubada ao longo das gerações. Começa na escola, passa pela universidade, entra na empresa e termina em você achando que ser criativo é um dom que você não tem, quando na verdade é uma capacidade que foi desativada ao longo da sua vida. O segundo é que hoje a gente vai ver como isso está conectado diretamente com esse paradoxo. A tecnologia que deveria libertar, ela está nos aprisionando. Sistemas que deveriam integrar estão fragmentando. E no meio disso tudo, as pessoas estão em pane. E por último, eu vou trazer a parte que mais importa. Como você retoma essa criatividade e algo muito mais prático, muito mais profundo do que você imagina. Como você escolhe e como você constrói identidade. Você não tem um problema de produtividade, tem um problema de identidade. Isso mesmo. E quando você resolve a identidade, a produtividade criativa vem naturalmente. Criatividade não é um dom raro, é uma capacidade que foi desativada sistemicamente. Como diz a minha querida Lucilena Galvão. Todo mundo, ou quase todo mundo aqui, conhece a Bianca Andrade, fundadora da Boca Rosa Company, influenciadora digital, que chegou a um ponto de máxima produtividade. Ela acordava cedo, tinha uma rotina impecável, criava conteúdo constantemente, estava sempre conectada. Pelo Instagram, parecia tudo perfeito, mas por trás da tela, ela estava em pânico. Descobriu que estava viciada em celular. E não é um exagero, não é figura de linguagem, era um vício de verdade que ela descobriu. A Bianca falou o seguinte numa entrevista: descobri por meio de leitura sobre o assunto, dados, pesquisas,
que estava viciada havia muito tempo. E sabe o que era pior? Ela não estava ocupada gerando conteúdo, respondendo, criando, ela estava executando como uma máquina, uma produção que não era dela. E ela falou assim que, por exemplo, trends, tendências, tudo isso é previsível, tudo isso tá ali. Ou seja, alguém já criou, você tá só de alguma maneira assim influenciando pela maré. E aí ela fez algo muito radical e até mesmo inesperado vindo de uma influencer que ficou famosa no digital. Ela fez um detox de celular. E quando ela parou de estar constantemente conectada, algo aconteceu que ela não esperava que seria tão poderoso. Ela começou a pensar de novo, a ter ideias que não vinham do algoritmo, a se reconectar com a própria criatividade e essência. Mas aqui está o ponto que ninguém fala. O celular não é o vilão da história. O celular é um sintoma. O vilão era o ruído emocional que existia dentro dela. Era a falta de clareza e falta de saber quem ela mesma era. Ela estava sempre tão ocupada executando ideias que não eram suas que ela acabou perdendo a capacidade de ouvir a própria voz. Não é que as ideias não vinham da autoria dela, mas elas não vinham totalmente inspiradas pela essência dela mais. Essas ideias, elas não brotavam de um espaço vazio onde só cabia a existência dela, o próprio ser. E isso que eu tô falando não é filosofia, tá, gente? Isso é psicologia. A gente precisa ter um espaço onde a gente saiba exatamente qual que é o nosso ser, quem somos. E isso não é um problema que só os influenciadores passam. Inclusive, tem muitos empresários que estão sofrendo esse problema. E já se tornou um problema estrutural também na nossa sociedade, que a gente vive em um sistema que foi desenhado para desativar a nossa criatividade. Desde pequeno na escola, você aprende a responder certo, a não questionar. Na universidade, você aprende a reproduzir o conhecimento e não a criar. Na empresa, você aprende a executar processos e não imaginar possibilidades. Você foi treinado para ser eficiente, não para ser criativo. Só que aí chegou 2026, as empresas acordaram e falaram: a gente precisa de inovação e criatividade. Precisamos que você pense diferente. Mas aí você está tão desensibilizado já, tão acostumado a executar, cheio de ruído emocional, cheio de informações lotando sua mente, que você não consegue nem acessar essa capacidade que você tem. É como pedir para alguém que passou a vida inteira em uma caverna escura, de repente passar a enxergar. Os olhos dela já não funcionam mais, precisa ser treinado. Ela precisa reaprender. Você não descobre quem você é quando está confortável. Você descobre quando para de fazer o que todo mundo espera que você faça. Uma pesquisa recente feita por uma neurocientista, ouvindo mais de 220 profissionais, gestores de RH em empresas de diferentes portes no Brasil, revelou algo fascinante. 64,5% das organizações relatam aumento de eficiência operacional e 68,1% já experimentam os benefícios com inteligência artificial, seja na triagem de currículos ou na análise de dados. Parece ótimo, né? Mas peraí. Quando você olha para os bastidores dessa revolução, os gargalos emergem com muito mais força. Cerca de 38% das organizações sofrem com fragmentação tecnológica. Peraí, vocês lembram o que é fragmentação, né? É construir um processo a partir de vários sistemas diferentes. E sabe qual que é o desabafo que os participantes desse estudo deu? Um deles, o RH perdeu muito tempo fazendo retrabalho, porque todos os dados precisavam ser inseridos manualmente em mais de um sistema. Então você tem tecnologia que deveria libertar as pessoas, mas na prática ela está aprisionando em uma teia de processos burocráticos digitais. E tem mais. 37% das empresas apontam que seus líderes não possuem competências necessárias para navegar nesse novo cenário. A tecnologia chegou, mas a preparação emocional e técnica para lidar com esses impactos não chegou junto da equipe e nem dos gestores. O problema é que a gente tentou resolver a questão da criatividade com uma solução de eficiência. É como tentar consertar um coração quebrado com um relógio mais preciso. A tecnologia só aplica o que existe. Se você tem um processo criativo robusto, a tecnologia potencializa. Se você tem um processo burocrático vazio, a tecnologia burocratiza ainda mais, de forma ainda mais rápida. Se você tem um ruído emocional muito grande, a tecnologia multiplica esse ruído. É por isso que tem tanta gente em
pane. Por isso que tem esse aumento de ansiedade, depressão, de problemas com saúde mental, afastamentos crescendo dentro das organizações. Porque ninguém parou para perguntar de implementar IA antes de integrar os sistemas, antes de otimizar os processos. Se a gente tem clareza sobre quem somos e o que a gente quer criar de verdade, eu mesma já passei por situações em empresas que eu sempre fui muito estudiosa, então eu trazia as atualidades, os estudos mais recentes em lugares específicos, com lideranças específicas. Eu fui bloqueada de colocar essas práticas na empresa. E aí, quando saí de lá, implementei em outro lugar, deu certo. E aí, tem gente que vai até questionar, falar assim, mas é porque isso depende do ambiente. Eu posso garantir que não era isso. É porque em um lugar eu tive a oportunidade de implantar e testar, e em outro lugar eu nem tive a oportunidade de testar. Então, o seu colaborador também fica impedido de se desenvolver até mesmo pela empresa, porque tecnologia sem propósito é apenas um ruído amplificado, e propósito sem tecnologia é uma intenção sem escala. Agora vamos entrar no que realmente importa. O que você faz com tudo isso? A primeira coisa é parar de executar ideias que não são suas. Gabi, mas eu sou muito criativa, eu executo ideias que são minhas. Só que a gente vai colocar aqui em prática algumas coisas que vão garantir que você está vivendo de fato a sua vida, a sua essência, os objetivos seus junto da empresa. A produtividade tóxica, ela tem uma característica bem específica, que é você viver ocupado, mas construindo uma vida que não tem tanto sentido para você. Quando você não define conscientemente quem você é e o que você quer criar, seu cérebro absorve de maneira passiva os modelos do coletivo, o padrão do sucesso que a sociedade vende para você. Sabe, o perfil daquele homem que chega lá, aquela mulher que chega lá, o modelo de felicidade, tudo isso é instalado em você como um software. Por isso, a nossa primeira tarefa prática é parar de executar ideias que não são nossas. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos escrever quem somos. Não é o nosso cargo, não são nossos títulos, não é a nossa renda, mas é quem você é como princípio de identidade. Respondendo essas 3 perguntas. Primeira pergunta: qual tipo de ser humano você quer ser até o final da sua vida? Isso assim, eu não tô nem falando, eu quero ser aposentado e não ter que fazer nada. Não é isso. É o tipo de ser humano que você quer ser. Eu quero ser uma pessoa mais caridosa, mais paciente, mais tranquila, relaxada, sei lá, é o que é pra você. Quais valores você quer que definam a sua vida? E por último, que legado você quer deixar? E aí nos próximos 30 dias, depois de ter feito esse exercício que eu acabei de propor, toda vez que você for tomar uma decisão, você vai se perguntar se isso está te aproximando ou afastando da pessoa que você quer ser. E aí você vai decidir se vai continuar nessa estrada ou não. Fazendo isso, você está se afastando da pessoa que você quer ser, então você tem permissão para dizer não para aquilo. Se você puder, claro, tem coisas que não dá, mas a longo prazo você vai ter que dar algum jeito de tirar aquilo da sua vida, mesmo que todo mundo esteja insistindo para você continuar. Sem a gente fazer essa reflexão, qualquer produtividade se torna uma servidão disfarçada de ambição. Vai acordar aos 60 anos construindo uma vida impecável que não é sua. E aí já é tarde demais. Você não está preso pela falta de oportunidade. Você está preso porque não sabe quem você é. O segundo passo é: distinga a fantasia de imaginação. Isso aqui eu aprendi com a Lucilena Galvão. Eu amei. Eu vou deixar o link da palestra dela na íntegra para vocês aqui também nas referências, mas é crucial essa parte. Você precisa aprender a distinguir a imaginação de fantasia. Parecem coisas iguais ou muito semelhantes, mas elas funcionam de formas completamente diferentes e opostas. A imaginação é ativa. Ela projeta um futuro para ser vivido. Você imagina um projeto e aí você age para tornar aquilo real. A fantasia é passiva. Ela substitui o futuro para você não precisar vivê-lo. É um tipo de satisfação superficial rápida. Quando você fica horas planejando um projeto e nunca sai do lugar consumindo aquele conteúdo sobre o tema, sem agir, fantasiando que você está vivendo aquilo, sentindo aquele reconhecimento sem ter construído nada, você não está sendo produtivo, você está apenas fantasiando. E a triste parte dessa história é que você está pagando o custo emocional de uma conquista que não aconteceu e ainda ficou um débito da realidade.
Seu cérebro não diferencia para o seu corpo se aquilo é real ou não. Então você já sentiu adrenalina, satisfação, reconhecimento. E aí, se você tiver no recurso da fantasia, você vai falar, pra que eu vou agir? Eu já me senti feliz, já tô satisfeita, já posso esquecer essa ideia, deixar de lado, eu não preciso enfrentar a realidade e construir algo. É por isso que tem gente que fica consumindo um conteúdo sobre produtividade e nunca muda nada. Porque fica visualizando o corpo perfeito, mas não quer entrar na academia, vive essa fantasia, e a fantasia é muito mais confortável que a realidade e todos os percalços que essa realidade traz. Agora, nesse aqui, a checagem é brutal, só que é simples. Essa ideia que eu carrego tem uma aproximação concreta? Se não tem, é fantasia, funcionando como anestesia. Então, a prática vai ser a seguinte, você vai pegar esse projeto que está carregando há muito tempo já e não coloca nada em prática. Aquele que você fala que quer fazer, mas nunca faz, sabe? E aí você vai responder com honestidade qual a aproximação concreta que eu preciso tomar nos próximos 7 dias para tornar isso real. Não é estudar mais sobre o tema, não é quando eu tiver tempo, é uma ação específica e mensurável, com data para começar e concluir que você vai fazer. Se você não consegue responder isso, você está vivendo uma fantasia. E aí você tem duas opções. Ou você sai da fantasia e age, ou você reconhece que não quer aquilo de verdade e para de carregar esse peso, porque isso se torna um fardo muito grande. Carregar uma fantasia pode não parecer, mas é exaustivo, porque ela faz você comparar isso o tempo todo com a sua vida e ficar constantemente insatisfeito com o que você vive. Imaginação sem ação é apenas cinema mental. A ação sem imaginação é apenas movimento. Os dois juntos é criatividade. O que nos leva ao terceiro passo, que é una a imaginação com a vontade. Os alquimistas medievais chamavam isso de magna ciência, a grande ciência da construção humana. Isso foi outro conceito também que eu trouxe dessa palestra da Helena Galvão. E tinha exatamente 2 ingredientes, a imaginação e a vontade. Você imagina o que quer ser e coloca decisão no plano mental e constância no plano físico. Sem imaginação, a vontade vira força bruta sem direção. Você trabalha muito, só que sem saber por quê. A produtividade tóxica nasce justamente quando uma das duas está ausente. Ou a pessoa tem visão, mas não age, ou ela age compulsivamente sem saber por que está fazendo aquilo tudo. Ou fica fantasiando enquanto trabalha em algo que não importa. A prática aqui é construir os dois em paralelo. Você consegue descrever em detalhes aquilo que você quer criar? Como que você se sente com isso? Como isso funciona de verdade? A realidade. Você vai definir, a partir disso, você vai definir um ritmo semanal não negociável para aquilo que você quer criar de verdade. Não precisa ser muito, pode ser 2 horas por semana, conforme o seu objetivo, conforme suas metas, mas tem que ser consistente, porque consistência é o que diferencia a imaginação da fantasia. O sucesso não é construído com intensidade passageira, mas sim com hábitos inquebráveis e calosidade na mente. Quarto e último passo, cuide do que você alimenta mentalmente. Isso aqui, até pra mim que trabalha com reprogramação mental nos meus treinamentos, tem algo que é muito importante a gente prestar atenção no que a gente constrói diariamente. Em tempos de crise, eu dormia num dia e acordava no outro 100% renovado. Ai, nossa, foi uma noite sono mágica. Não, isso chama reprogramação mental. Quando a gente cuida muito bem de tudo que entra na nossa cabeça todos os dias, durante a noite, as sinapses que o seu cérebro faz durante o seu sono, elas utilizam esses recursos que você tem embutido todos os dias na sua mente, através dos seus olhos, seus ouvidos, os ambientes que você frequenta, colocando ali novas ideias e recursos para te tranquilizar, para te dar novos caminhos, para te deixar mais criativo, inclusive. Então, esse quarto passo aqui é o que ninguém quer ouvir, que vai exigir vigilância constante. Então, além da constância nos hábitos, tem que se vigiar constantemente. Isso também tem que ser um hábito. Você precisa cuidar do que você alimenta mentalmente, porque as formas mentais geram fatos. Mesmo as fantasias, elas vão arrumar uma maneira de existir de alguma maneira no campo físico. E isso não é esoterismo. Tá? É o que as medicinas tradicionais da Grécia, do Egito já trabalhavam antes de qualquer recurso farmacológico. A doença começa no plano sutil antes de chegar ao plano físico. Isso inclui as doenças mentais. Tem um padrão de mortalidade nos 2 primeiros anos após a aposentadoria. As pessoas passam a vida inteira trabalhando e quando elas se aposentam, elas morrem.
Por quê? Porque elas se prepararam para isso. Porque elas tinham uma forma mental que elas eram quem trabalhava. E quando o trabalho desaparece, a forma mental desmorona e o corpo segue esse comando. A produtividade tóxica é sustentada por formas mentais conflitantes. Você quer criar, mas alimenta narrativas de incapacidade. Você quer ser promovido, mas alimenta narrativas de que você não merece. Você quer ser criativo, mas alimenta narrativas que a criatividade é um dom que poucos têm e você não. Essas formas encontram frestas na sua atenção e viram fatos, viram comportamentos e resultados. Se você repete, eu sou desorganizado, você vai ser desorganizado. Não porque isso seja uma verdade, porque o seu cérebro vai buscar evidências para confirmar aquela narrativa. Se você repete, eu não sou criativo, você vai agir de formas que confirmem aquilo. Monitore não só o que você faz, mas o que você pensa. Repetidamente sobre o que está construindo. Qual é a narrativa que você conta sobre você mesmo? Qual é a história que você repete todos os dias? Porque essa história está gerando fatos na sua vida, entende? Qual é a narrativa que você conta sobre você mesmo? Sobre a sua capacidade e o seu futuro? E aí se pergunta, essa narrativa está me aproximando ou me afastando da pessoa que eu quero ser? Se estiver afastando, a gente já falou disso antes. Se afaste, troca. Isso é uma cirurgia mental. Você identifica a forma mental que está gerando resultados ruins e substitui por outra que está gerando resultados melhores. Você é o guardião do seu próprio pensamento. Se você não cuida do que entra, qualquer coisa entra. A gente está vivendo agora esse paradoxo já faz algum tempo, só que agora ele está ficando mais evidente, que a tecnologia que deveria nos libertar está nos prendendo. E as pessoas estão em pane no seu caos mental. O problema é que nós perdemos a criatividade. E a criatividade não é um dom raro, é uma capacidade que foi desativada sistemicamente, como diz a minha querida Lucilena Galvão. Então não se esqueça, você pode reativar a sua criatividade. Não é fácil. Exige que você pare de executar ideias que não são suas, distinga a sua imaginação da fantasia e una a imaginação com vontade. Que você cuide do que você alimenta mentalmente. E quando você faz isso, algo diferente passa a acontecer. Você começa a criar de verdade. E a tecnologia deixa de ser uma prisão e vira uma ferramenta. Porque nesse ponto você sabe exatamente para que você está usando ela e exatamente quem você é. E isso não se confunde. E quando você sabe quem você é, nenhum ruído emocional consegue te desviar. A vida não é sobre ser mais produtivo. É sobre ser mais você. E quando você é mais você, a produtividade vem naturalmente. Gostou desse episódio? Então compartilhe com mais alguém que está vivendo o paradoxo da eficiência, está em pânico com seu ruído mental. Não deixa de se inscrever nesse canal, curte esse episódio. Se você está no Spotify, deixa 5 estrelinhas lá na página do podcast. Um abraço e até o próximo episódio.